Olá, gente, tudo bem? Olá, hoje nós vamos começar com aula de Geografia, Orientação Espacial. Vamos lá aprender o que é isso? Primeiro, não vamos se desesperar, porque Geografia é um assunto bem tranquilo, bem relax. Você vai aprender muito com orientação espacial e vai começar a enxergar coisas ao seu redor como você nunca tivesse enxergado antes. Então, vem comigo para essa aula de hoje que você vai aprender muito, tá bom? Não se perde. Então, orientação espacial, ela é da linguagem cartográfica de geografia e ela vai nos ensinar a compreender as relações espaciais, tá bom? Vamos lá. Qual é a localização? Quem aqui já brincou com esse joguinho aqui? Batalha naval. Alguém já ouviu falar sobre isso? Batalha naval é quando você escolhe uma linha e uma coluna e aí identifica o local exato daquele objeto que está ali. Por exemplo, dessa casa aqui, qual é a localização dela? Ela está na linha C, na coluna 2. Então, a localização dela é C2. Entendeu? Qual é a localização do prédio? Ela está na linha E, na coluna 4. Então, a localização dela é E4. E aí? Fácil, né? Sem estresse, sem estresse. Então, vamos lá. Prosseguindo. Localização, foca aí para todo mundo ver e todo mundo ler essa organização do que é localização. Localização, determinar a posição de um objeto em um sistema de coordenadas conhecidos. Toda localização espacial é relativa, deve ser estabelecida em relação a alguma referência ou ponto inicial. Determinar a direção e distância de pontos sucessivos a partir de uma origem. Determinar a localização, ou seja, o posicionamento numa rede de coordenadas. Então, localização é diferente de orientação espacial, tá, gente? Localização, ela está relacionada com alguns termos geográficos, como coordenadas geográficas, como linhas e etc. Já a orientação espacial é diferente. Vamos prosseguir para ver se a gente entende isso. Foca aí. Orientação espacial. A noção espacial se desenvolve a partir do corpo da própria criança. Ou seja, a gente desenvolve isso lá quando é criança ainda. Toda a nossa percepção de mundo é uma percepção espacial. E o corpo é a nossa referência. O espaço, meu corpo, ocupa no mundo externo. A noção espacial inicia no concreto para o abstrato, do objeto para o subjetivo, do corporal para o externo. A noção de espaço se desenvolve a partir do sistema visual, ou seja, do que você observa. Primeiro a criança localiza a si própria, em seguida localiza a posição que seu corpo ocupa naquele espaço. A finalidade passa a localizar os objetos. Toda a informação relacionada ao espaço precisa ser interpretada através do corpo. É olhando o tamanho de si mesmo e dos objetos e pessoas que o cercam que a criança vai adquirindo a noção de espaço. Ou seja, pessoal, qual é a diferença, professora, aí que eu não consegui relacionar? Localização, como eu falei, é quando a gente usa determinados termos, né, geográficos, coordenadas. Já a orientação espacial, você desenvolve desde criança, quando você nasce. Você começa a se localizar no espaço, a entender os limites do seu espaço. Você começa a entender as linguagens que cercam
esse modo de orientação espacial. Como assim? Em frente, atrás, debaixo, embaixo, desculpa, em cima, esquerda, direita, dentro, fora. Ou seja, eu vou do abstrato, eu vou daquilo que não existe para o concreto, para aquele subjetivo, do objetivo para o subjetivo. Então, eu tenho como referência algum objeto e eu faço desse objeto, observo o que há ao redor dele. Então, se aquele objeto está em cima de algo, se está embaixo, se está à frente, se está atrás, entendeu? Então, orientação espacial são esses termos primários que a gente tem logo quando nasce e quando a gente vai se desenvolvendo, tá bom? Prosseguindo. Observe a cena e responda. Como podemos indicar a posição das pessoas e objetos? Nessa cena aí tem uma mulher dando aula a adolescentes, certo? A crianças, né? Então, como eu posso localizar essas crianças ao redor dessa mulher? Ah, tem criança que está ao lado, tem criança que está à frente. Isso tudo eu utilizo dos termos de orientação espacial para poder observar a posição dessas pessoas, tá? Olha aí, ó. Um dos conceitos de orientação espacial está aí, a nossa lateralidade, a esquerda e a direita, tá bom? Tá aí, ó. Presta atenção na bonequinha se girando. Quem aqui ainda tem dificuldade de esquerda e direita? Muita gente tem dificuldade. Sabe por quê? Porque não foi trabalhado lá quando criancinha. Não foi trabalhado em você o que é esquerda e o que é direita. Entendeu? Geralmente a direita, porque tem pessoas que escrevem com a mão esquerda. Mas geralmente o lado direito é a mão que você escreve. E o esquerdo é geralmente onde a gente usa o relógio, né? Tem mais facilidade de usar o relógio. Entendeu? Então vamos seguindo. Como podemos indicar o posicionamento de objetos e locais a partir do nosso corpo? Eu tenho o meu corpo, como é que eu posso identificar a posição dos objetos ao meu redor? Justamente usando-se das orientações espaciais, porém a localização é que vai te dar termos mais específicos para se locomover, tá? Olha aí, ó, a direita e a esquerda. Veja a imagem ao lado, presta atenção. O que está acontecendo nessa imagem? O que o pintor está pintando? O que essa mulher está pintando? Ela está conseguindo reproduzir a mesma paisagem que ela está vendo? O que ele ou ela deve se atentar para reproduzir essa imagem? Então, o que é que ela tem que observar? O que está mais em cima, o que está mais embaixo, o que é mais alto, o que é mais baixo, o que tem ao lado de cada ponto que ela tem como referência. Entendeu? Então, ela é um trabalho de observação e é o ponto de vista dela que vai para aquela tela que ela está pintando. É o ponto de vista dela, que já é um outro assunto sobre orientação espacial, que é ponto de vista. Dependendo do local e do jeito que você olha os objetos ou aquela determinada paisagem, vai lhe dar uma visão diferente daquilo. Pode ser uma visão de frente, uma visão lateral, entendeu? Uma visão vertical. Vai depender do seu posicionamento. Então, o que é preciso saber para representar a posição dos objetos de um determinado espaço? Você precisa saber o que está maior, o que está menor, o que está à direita e o que está à esquerda. Quais são os pontos que você tem que levar em consideração para poder localizar aquele objeto? Como eu chego à sua casa? Você conhece a padaria do Joaquim? Opa, professora, você já mudou de assunto, foi? Não, estou falando sobre localização e orientação ainda. Então, como assim, professora?
Se eu pedisse para você traçar um caminho para eu chegar à sua casa, como é que você colocaria no papel esse percurso? Como é que você como é que você iria desenhar, melhor, como é que você iria desenhar esse trajeto para eu chegar até a sua casa? Você iria se utilizar de quê para me dar pontos para ficar mais fácil a minha chegada até a sua casa? Então, você iria utilizar inconscientemente os pontos de referência. Ponto de referência: lugar, endereço, data ou acontecimento que serve como referência, determinando e indicando a localização específica ou aproximada de alguma coisa. Qualquer coisa que possa ser utilizada como modelo, exemplo ou paradigma. Ele é um ponto de referência para a geração atual. Ou seja, ponto de referência é aquele marco, é aquele local exato ou aquela pessoa que você tem como referência para seguir como modelo. Mas, geograficamente falando, ponto de referência é um objeto ou um local que vai lhe ajudar a chegar em um determinado espaço, em um determinado lugar, certo? Por exemplo, se eu digo assim, se você diz para mim, professora, para você chegar na minha casa, você vai passar por um posto de saúde, depois do posto de saúde você vai virar à esquerda e na primeira casa amarela, em cima de uma montanha, é a minha casa. Então, veja só, eu tive vários pontos de referência e você me deu várias orientações espaciais que vai determinar o local exato da sua casa, da sua moradia. Você me deu o posto de saúde, você pediu para eu virar à esquerda. Você disse que existe uma montanha e que a casa fica em cima dessa montanha. Você disse que a sua casa é na cor amarela. Então, eu tive vários pontos a ser considerados no meu trajeto. Não é verdade? Então, ó, vê só. Você já pensou o que é necessário para desenhar um mapa? Um bom mapa indica pontos muito importantes para que as pessoas possam localizar algo. Uma rua, um lugar, uma cidade, um país, um estado, etc. Certo? Então, para você elaborar um bom mapa, você tem que ter, principalmente, os pontos de referência. Principalmente se você for desenhar um mapa de um local pequeno, dentro da sua casa, seu bairro, seu município. Tem que ter pontos chaves para ser elaborado um bom mapa, tá? E vamos de exemplos, tá bom? Vê só. Onde moro? Descubra onde Luísa e Pedro moram, seguindo as orientações dadas. A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Opa, ela deu um ponto de referência. Então, simbora procurar a padaria. Localizou a padaria? Então, eu sei que Luísa mora naquele quarteirão que tem a padaria. Ela mora do lado direito do prédio desse quarteirão. Então, você vai localizar o lado direito desse quarteirão. A casa do lado direito do prédio desse quarteirão é a casa de Luísa. Agora, para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar pela rua perpendicular, ou seja, não a rua que fica paralela, mas a rua que fica ao lado da sua. Então, Pedro não mora em uma casa. Então, eu localizei, certo, a rua ao lado, que é a Rua das Árvores, certo? E o quarteirão é o que vai identificar essa próxima orientação que ele deu aqui, ó. Pedro não mora em uma casa. Se Pedro não mora numa casa, então Pedro mora em um prédio. Então, localizei aonde Pedro mora, certo? Usei orientação espacial e usei pontos de referência. Então, eu elaborei um bom mapa nítido, simples e que me ajudou bastante para poder localizar
o que foi pedido aqui nessa questão. Vamos construir um croquis? Então, vê só, para a gente aprender a fazer o mapa, primeiro a gente vai esboçar, a gente vai, fazer aquele desenho primário de como se produzir um mapa. E como é que a gente produz os primeiros mapas de nossas vidas? É fazendo um croquis. Como assim, professora? No croquis, o que é um croquis? Chama-se de croquis um esboço de algum espaço com o objetivo de fazer uma representação rápida e simples de algum lugar. Ou seja, se eu quero desenhar a minha rua, então eu vou fazer desenhos simples para colocar os meus pontos de referência. Então, se eu tenho um hospital, eu faço o símbolozinho de uma cruz para indicar o hospital. Se eu tenho uma escola, eu posso desenhar um livro com um lápis para representar a escola. Ou seja, você se utilizou de desenhos simples para montar aquele seu mapa primário, o seu croquis. Então, o que é o croquis? Não é nada mais, nada menos do que um desenho inicial de um mapa. Então, desafio para vocês. Como você faria para ensinar um colega da sua turma o caminho para chegar até sua casa? Então, você vai encontrar um posto de combustível e depois seguir reto, sua casa fica após a casa amarela, acho que já sei onde é. Ou seja, você vai desenhar, vamos tomar como ponto de referência agora, como ponto de partida, a escola. Imagine sua escola no seu bairro, certo? Onde você foi matriculado, imagina lá ela. Você agora vai desenhar, vai fazer um mapa do caminho que você faria da escola até a sua casa. Se eu, professora Thalita, estivesse na escola e quisesse ir na sua casa tomar um cafezinho com bolacha, e aí? Como é que eu chegaria na sua casa? Desenhe esse mapa aí para mim. Você vai desenhar ele, constrói a escola, você pode, se você tiver habilidade no desenho, faz uma escolinha, ou se não, faz um símbolo para representar a escola. E faz o trajeto todinho até a sua casa. É o seu desafio de geografia de hoje, da aula de hoje, ok? Não vai deixar de fazer, tá bom? Esse desenho vai te ajudar futuramente a fazer outros mapas e a entender o alfabeto dos mapas. Olha aí, o mapa tem alfabeto? Tem sim. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, e aí? Gostaram da aula de hoje? Não esquece de fazer o desafio, que é o trajeto, tá? O trajeto da escola até a sua casa. Foi legal a aula de hoje? Deu para compreender o que é orientação espacial e localização? Ficou claro? Ficou tranquilo? Vocês absorveram direitinho? Então, convido vocês nas próximas aulas a participar mais ainda, porque o conhecimento não vai parar aqui. Todo o conhecimento, tudo que você aprendeu hoje vai ser norte para outros assuntos bem legais, onde você vai gostar, garanto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenha gostado. Se cuidem, cuidem principalmente da família de vocês. Cuidem de quem vocês amam, tá certo? A aula hoje foi sobre trajeto. A aula hoje foi como você vê, principalmente o seu bairro, Como você vê o seu bairro, a sua orientação ao redor do seu corpo, ao redor da sua casa. Hoje veio te trazer uma visão de mundo, mas dentro da sua casa. Não vai fazer nenhum trajeto, tá? Não vai sair para canto nenhum. Se proteja. Proteja você, cuide-se, use máscara, é regra. Tem que usar máscara para onde você for, tá bom? E beijos e até a próxima aula. Espero você, tá bom?